Boa noite. Mais uma noite especial, né? Estamos aqui, mais uma noite especial. Vamos falar um pouquinho de Evangelho, um pouquinho de doutrina espírita, até mais ou menos meia-noite, tá bom? Depois a gente vai embora. Tá bom, né? Então hoje eu vou fazer aqui vou fazer algumas considerações sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Acho que é um assunto muito pertinente para os dias de hoje, né? Esse assunto aqui é um assunto que, olha, vou dizer uma coisa, hein? A gente nem pode olhar a internet, senão que a gente olha a internet, olha a televisão, esse assunto aqui é fantástico. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Tá certo? Então, vou falar um pouquinho sobre esse assunto, que, aliás, é um dos assuntos assim que sempre me chamou muita atenção no Evangelho de Jesus, esse assunto aqui, né? Que tem a ver com aquela bem-aventurança, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Acho que ele vai até entrar nesse assunto aqui mais para frente, aqui, né? Aliás, está aqui bem no começo aqui, olha. Ele vai começar a falar um pouquinho sobre injúrias e violências, né? Então ele começa assim: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Só que já dá para pensar bastante coisa. Mas por que será que Jesus falou assim? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É uma coisa muito interessante, né? Porque a palavra manso hoje em dia, a gente tem uma ideia assim, de que manso é uma pessoa boba, passiva, que todo mundo faz o quê? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Primeira coisa, a questão de herdar a terra. A gente tem que pensar sobre isso. Mas como assim herdar a terra? Nós sempre falamos aqui que nós estamos num período de transição planetária, tá certo? Um período de transição planetária. O que significa isso? Pensa assim, transição planetária é assim, nós temos vários planetas, uns trilhões de planetas no universo, tá certo? E tem uma fase que é cíclica, então, de tempos em tempos, existe uma coisa que se chama transmigração. O que é transmigração? Uns de um planeta vão para cá, esses desse planeta vão para lá, os outros desse planeta vão para lá, e assim vai indo, vai trocando. Tá certo? Porque vamos pensar nos planetas como se fossem várias escolas. Várias escolas. E cada escola tem um nível de aprendizado. Então é assim. Todo espírito que está vivendo naquele planeta, quando chega no fim do ciclo, ele tem que ter alcançado o grau de nível de aprendizado para continuar naquele planeta. É simples assim. Ah, mas eu não atingi. Não atingiu. Você não atingiu, aqueles que atingiram ficam. Você não atingiu, você vai para outro planeta que está naquele nível que você estava antes. Você retorna um pouco no processo. Não é que você perdeu sua evolução. É que você vai para um outro planeta e lá você vai novamente vivenciar experiências que te facilitam o aprendizado daquilo. Tá certo? Você não vai perder nada. Se você aprender o que você tem que aprender, você pode voltar novamente para aquele planeta que você estava. É assim que funciona o universo. Chama-se transmigração planetária. E não tem como fugir disso, viu? Não tem como fugir. Por mais que a gente queira, tem a medida, e o plano espiritual sabe muito bem quem está em condições de aprendizado e quem não está. Quem não está, vai partir. E os mansos herdarão a terra. Manso significa o quê? Aqui na fala de Jesus, significa aqueles que desenvolveram a paciência, desenvolveram a compreensão, que não fica julgando todo mundo, que não fica condenando ninguém. Esses são os mansos. Mas não são aqueles mansos passivos que ficam em casa dormindo o dia todo, né? São aqueles que
vão para a ação, né? São aqueles que são intencionados a mudar a si mesmo e a mudar o planeta. Porque não adianta nada, mas ele é manso, ele não mexe com ninguém, ele não prejudica ninguém, ele não perturba, ele só que faz alguma coisa de bom, não faz nada, né? Então fica lá dormindo lá deita lá naquelas, né, não é numa cama, quando se fala assim, quando você põe aquela, na rede, né? Deita na rede lá, né? E deixa o mundo cair, né? Então não é esse manso. Jesus, quando fala manso, está significando alguém que age, tá certo? É isso que Jesus está falando. E ele fala assim: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui até eu vou colocar uma coisa a mais, né? Porque a palavra pacífico é uma palavra muito importante porque indica, né? A palavra pacífico indica aquela pessoa que ela já tem paz dentro dela, né? Então, aquela pessoa é pacífica. Onde ela chega, né? Ela está sempre calma, está tranquila. Mas eu vou um pouquinho além. Mais importante do que ser pacífico é ser pacificador, né? Ah, mas eu sou pacífico, mas não estou nem aí com o mundo. Não. Tem que ser pacificador. Tem que ser aquele cara que se envolve, que busca ajudar a pacificar o mundo. Ele ajuda a pacificar o lar. Ele ajuda a pacificar o espaço de trabalho. Onde ele está sempre pacificando. Se as pessoas estão brigando, ele é aquele que apazigua, né? Lembra do Pedro? Pedro foi o grande apaziguador do Evangelho. Pedro, onde ele chegava, isso depois, bem depois que Jesus já tinha, né, desencarnado, que Jesus já estava em outras paragens, vamos dizer assim, o Pedro se tornou o grande apaziguador, né, daquela época lá entre os cristãos, né? Então, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui eu gosto de pontuar uma coisa assim que é muito interessante sobre a questão dessa questão das bem-aventuranças, né? Porque quando a gente lê bem-aventuranças, a gente pode pensar assim, podemos trocar bem-aventurança por felizes os, por exemplo, felizes os mansos, felizes os pacíficos. Mas aí a gente percebe aqui uma coisa muito interessante, que se chama lei de ação e reação. Porque quando fala assim, os mansos herdarão a terra, é porque os mansos, aqui no caso, eles alcançaram uma qualificação espiritual, uma condição espiritual que dá a eles o direito de possuir a terra, tá certo? Então, é lei de ação e reação. Então, quando fala assim, os bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, significa assim, que os pacíficos, pela lei de ação e reação, conquistaram o direito a ser chamado de filho de Deus. Então, quando a gente lê sobre as bem-aventuranças, entendamos sempre lei de ação e reação. Tá certo? Isso é como a conquista do reino de Deus. Às vezes a gente ouve falar assim, mas conquistar o reino de Deus. Primeiro que reino de Deus não é nenhum local específico no universo. Eu já falei isso aqui uma vez. Com trilhões e trilhões de sóis e planetas, imagina onde seria o lugar do reino de Deus, né? Então o reino de Deus é uma condição interna, né? Boa noite. Então, o reino de Deus é uma condição interna que a pessoa constrói. Quando a pessoa constrói o reino de Deus, ela está construindo dentro dela a paz, está construindo a felicidade, a alegria de viver. Então, o reino de Deus é uma construção interna, interior.
Boa noite. Acho que não viria aqui te ver. Ah, É saudade, né? um pouco. Tem uma ditado, saudade não tem idade, né? Então, E vou falar um pouquinho, quer falar um pouco aqui no Vou microfone? falar um pouquinho. Quiser falar, esteja à vontade. Ou se quiser esperar também as pessoas se sentarem primeiro, depois tu passa. Não, é poucas palavras. Quer usar o microfone? Não? Vão me ouvir pelo Espírito. A voz tem que sair do Espírito e chegar no Espírito. Porque se falamos pelo que fala alto, o ouvido recebe mais o Espírito, nem assimila nada, não. E é isso que venho vos falar, de receber e entender. É isso que eu venho vos falar, de receber e entender e conhecer a verdade. Porque só entendemos a verdade quando recebemos a essência dela e abrimos o coração e o espírito para entendê-la e principalmente vivenciá-la. Lembrando que as verdades para a nossa vivência, que é eterna, na nossa vida espiritual, essas verdades o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. E é elas, cada uma delas, que tenhamos que ter em nossa caminhada. Então, não basta somente ler, não basta somente ouvir. Isso tudo é muito frágil. O essencial é receber no Espírito, entender, conhecer e viver cada verdade. Muito bem falado. Eu falei hoje lá que estou filosófico hoje, e você não vai pegar nenhuma delas para fazer música. Hoje eu já peguei uma ali no... Assim, eu faço música na cabeça o tempo todo. Já peguei uma frase ali, já encaixei na cabeça. É composição em conjunto, né? É coletiva, a composição. Outro dia ele estava fazendo lá o tratamento, lá ele foi falando, né? Ele falou, nossa, você está falando, já estou fazendo música na minha cabeça da sua fala. Eu fiz 2 músicas com ele falando lá. Aí ele falou, mas você vai pegar agora minhas falas para fazer música? Vou, já peguei, né? Já peguei, já está feita já. Que eu estou fazendo música com inteligência artificial. Depois quem quiser ouvir, entra lá no meu canal, tá certo? É Jair Poesias e Música. Então depois entra lá que tá lá. Esse é só de inteligência artificial. Tem um canal de música sem ser inteligência artificial, tá certo? Estou com 2 canais lá. Então, aproveitando a fala aí do meu amigo, né? Do meu amigo aqui, então ele estava falando do reino de Deus, né? Justamente, é o que ele estava falando. O reino de Deus não é lugar específico, é conquista interior. Então, é mérito, é lei de ação e reação. Tudo no universo é lei de ação e reação e é mérito. Não adianta. Ninguém conquista o reino de Deus por assalto, roubando o reino de Deus. Ninguém consegue. Jesus fala isso. O reino de Deus é uma conquista que, aí assim, é uma conquista pessoal, individual. Não adianta eu querer conquistar o reino de Deus para o meu filho, para minha esposa, para o meu irmão, não adianta. Cada um tem que conquistar por si mesmo, tá certo? Então, tudo que a gente pensa no universo sempre tem por base a lei de ação e reação. Eu sempre falo isso, quer viver bem? Aprenda a conhecer as leis universais. Se você não conhece as leis universais, você faz coisa que não deve. Aí, em vez de conquistar coisas boas, ainda conquista débitos para pagar amanhã. Eu cheguei lá, falei tudo o que queria para aquela pessoa, eu soltei os cachorros. Tudo bem, soltou os cachorros, mas você vai ver os cachorros correr atrás de você depois.
Não é verdade? Você solta os cachorros, mas depois vem outros cachorros atrás de você. Né? Então, quando você conhece as leis universais, você fala assim, não, calma aí. Tem hora que é melhor calar do que falar que não deve, viu? Né? Se tiver que falar alguma coisa, mas a pessoa me deixou muito brava, fiquei irritado, fiquei revoltado. Então o que que eu faço? Eu chego na minha casa depois, sento lá no meu quarto lá, ponho uma cadeirinha, mentalizo Jesus do meu lado sentadinho e converso com ele. Fala, Jesus, eu não aguento mais, estou irritado, estou revoltado, xingue, esbraveja. Jesus vai estar te ouvindo e pronto. Aí você coloca para fora, sem magoar e ferir ninguém, né? Porque falar tudo que quer não é um bom caminho, viu? Às vezes dá vontade, mas é melhor se conter. Conta até 10, se der até 10 não der certo, conta até 100. Se não der certo, vai até 1000. Mas não fala tudo o que quer, porque, olha, isso é igual falar a verdade. A pessoa fala assim, a gente tem que falar a verdade o tempo todo. Mentira, mentira. Quando você pega a história do Chico Xavier, teve situações que às vezes ele precisava descansar. E aí o médico dizia para ele uma doença que ele estava com um problema sério, ele aproveitava, ele usava aquilo lá como uma desculpa para ele poder descansar, porque se não tivesse uma desculpa, ele não podia descansar. Se ele fosse falar a verdade o tempo todo, não dá. Então tem certos momentos que a gente tem que saber. Primeiro que a gente nem sabe direito o que é verdade e o que não é. Eu sempre falo isso aí. Tem um ditado chinês que diz o seguinte: tem a minha verdade, a sua e a verdadeira. Sabe? Porque nem a minha nem a de vocês não é a verdade absoluta. Verdade absoluta é só Deus, gente. Então, muitas vezes, em algum momento, a gente precisa manejar aquilo que a gente fala. Né? Eu lembro do caso, né? Eu lembro que o meu irmão, uma vez, meu irmão trabalhava na construção civil, trabalhava nos prédios, ele subiu lá no andaime lá e caiu com o andaime. 6 metros de altura, se machucou muito, né? E minha cunhada era totalmente, já meio fora do padrão. Imagina, falar isso para ela, tinha que saber falar. Tinha que saber falar. Então muitas vezes você não pode chegar na lata assim e falar uma coisa para a pessoa, você tem que saber, né? Saber falar as coisas. Né? Então, tem que ter essa inteligência aqui, né? Mas vamos voltar aqui aos bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Aí Jesus fala o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Olha, está falando aqui dos 10 mandamentos antigos, tá certo? Um deles é não matarás. Esse mandamento aqui dá muito pano para manga, viu? Eu sempre falo isso. Matar, a gente mata o dia todo. É verdade, a gente mata o dia todo. Você está andando, você está matando formiga, está matando insetos, você está matando tudo. Se você tem uma filha que tem piolho na cabeça, você mata os piolhos. Mas é verdade. Ó. Você está com gripe, você toma remédio o quê? Para matar o vírus. Hã? Barata passa correndo, você já dá chinelada, né? Não é verdade? Nem mata, esmaga, né? Tem gente que não mata, esmaga a barata, né? Mas então, gente, matar, a gente sempre está matando. Se você come carne, algum animal foi morto para você comer. Então, o matar, primeiro que é bom que a gente entenda isso, olha, sempre pensem nisso. Nada morre, nada que é vivo morre, nada. Aquela baratinha que você deu uma chinelada nela, daqui a pouquinho já tá reembaratando em algum lugar. Mas é verdade, não morre, ela continua viva, gente. A formiga, a reformiga, tudo vai, sabe, vai nesse processo aí. Então, nada morre, você entendeu? Então, o boi que morre lá para a pessoa se alimentar, morre o corpo do boi, o boi continua vivo, tá certo? Ele vai continuar vivo, então nada morre. Mais importante do que não matar qualquer ser, qualquer coisa, que também a gente tenta evitar o máximo, né? Eu acho que a pessoa tem que evitar mesmo, né? Você... Fala mais...
Abaixar um pouquinho o volume? Abaixa um pouquinho o volume. Olha, eu falo um pouquinho mais longe também. Você abaixa aí? Tá, baixou. Então, o que acontece? Então, mais importante até que a questão de matar animais ou matar pessoas, que também a gente evita, né? Em vidas passadas pode ser que a gente matou muita gente. Hoje em dia a gente não mata mais ninguém porque a gente vai aprendendo que não é bom, né? É a questão de matar os sonhos das pessoas, matar os ideais. A gente mata muita coisa. Às vezes a pessoa chega feliz para você, nossa, Jair, eu estou tão feliz que eu consegui não sei o que. Você fala assim, isso aí não vale a pena. Você já mata a pessoa, né? Ou a pessoa chega para você e fala assim, olha, Jair, eu fui lá numa praia, fiquei lá na praia, foi legal. Aí você fala assim, essa praia não está com nada, você precisa ver a praia que eu fui. Aí a pessoa já vai para casa e fala assim, nossa, eu pensei que tinha um lugar tão legal, né? E a pessoa já falou que foi uma porcaria. Você entendeu? Então, muitas vezes, o nosso modo de falar, muitas vezes a gente está matando um monte de coisas nas pessoas. Você entendeu? Então, o matar aqui não é só matar pessoas, é matar um monte de coisas que vão além de matar pessoas ou animais. Tá certo? Por isso que ele fala, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo, né? Aqui no juízo a gente pode pensar assim, que é o momento, não é nem o final da transição planetária, é o dia do desencarne, gente. O dia que a gente desencarna. É interessante, tem uma coisa que quando a pessoa desencarna, isso tem um livro chamado Crise da Morte, de Ernesto Bozano. É um livro antigo já, deve ser de 1930, 1940 ou até antes, não sei. Esse camarada é um cientista e ele estudava a doutrina espírita. Nesse livro Crise da Morte, ele faz um estudo sobre um monte de gente que desencarnou, sobre o que as pessoas passam quando elas desencarnam. Tá certo? E tem um fato que acontece com todos, que se chama visão panorâmica. O que é visão panorâmica? Todo mundo quando desencarna, isso é um processo natural. Aqueles arquivos que nós temos no corpo físico tem que passar para os arquivos espirituais. Então, nessa transição, a pessoa vê todas as imagens da vida, as principais imagens da vida dela passam assim rapidamente na mente dela, vai passando todas as imagens, que é mais ou menos esse juízo que está aqui. Então, se você maltratou alguém, vai passar imagem, se você matou alguém, vai passar, se roubou, vai passar, passa todas as imagens na cabeça. Então, você já começa ali a ter um estado de conscientização. Chama-se visão panorâmica. Ele vai elencar umas 15 coisas que todos nós passamos quando desencarnamos. Esse livro é muito interessante. Só que é um livro científico, então é assim. Ele trabalhava com experiências, né? A ciência trabalha assim. A ciência trabalha com experimentações, com comparações, com análises, e é assim que ele trabalhava. Então ele pega, sei lá, 30 casos de pessoas que desencarnaram e ele vai dando uma sequência lógica no estudo disso. Mas é muito interessante o livro, né? Então, juízo é o momento que a gente desencarna. Porque quando você desencarna, prestem bem atenção nisso. Aqui, encarnados, é mais fácil lidar com as emoções. É mais fácil lidar com os sentimentos. Desencarnado é muito mais difícil. É por isso que eu sempre falo para as pessoas, você vai largar de fumar? Larga agora. Porque depois de desencarnado é mais difícil, hein? É muito mais difícil. Largar a droga, largar de fumar, largar a bebida alcoólica, tudo é mais difícil quando a pessoa desencarna. Porque as emoções, elas afloram, entendeu? Ficam muito mais fortes. Se você tem ódio, o ódio fica mais forte, a raiva fica mais forte, a rebeldia fica mais forte, né? Então, o juízo a gente pode pensar na questão no dia do desencarne, né? Pois eu vos digo que todo o que se irá contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco
merecerá a condenação do fogo do inferno. Aqui tem algumas coisas aqui que Jesus usou um pouquinho uma força de expressão, vamos dizer assim. Primeiro, quando ele fala assim, pois eu vos digo que todo o que se ira, né, contra o seu irmão será réu no juízo. Olha, primeira coisa, no universo não existe esse tipo de julgamento que alguém é réu, não tem. Não tem isso, gente. O universo não trabalha com isso. Jesus, aquela história, Jesus vai dizer, esse senta do lado direito, esse senta do lado esquerdo. Jesus vai julgar as pessoas, separando esse daquele. Não vai funcionar assim. Não precisa. Nós não percebemos isso, mas nós somos espíritos. E o espírito é como se fosse um campo vibratório. Tudo está vibrando. Está vendo aquelas cadeiras ali? Parece tão densa, né? Que você vai lá dar um soco, uma cabeçada, lá dói, né? Tudo bem, mas aquela cadeira ali é um monte de átomos, um monte de moléculas, todas vibrando assim, ó. Todas vibrando. O nosso corpo é comprovado. Basta você colocar você for num lugar que emite luz, que você colocar a mão, você vai perceber que parece que atravessa a luz. Porque nós não somos densos como a gente imagina. Então nós somos seres que estamos sempre vibrando. Então, os espíritos nos conhecem pelo nosso estado vibratório. Tem gente que vibra amor, tem gente que vibra ódio. Tem gente que vibra rebeldia, tem gente que vibra paciência. É muito simples. Eles sabem quem está vibrando no bem, quem está vibrando no mal. Não precisa julgar ninguém. Na transição planetária, por exemplo, quem vai embora do planeta Terra, eles sabem quem aprendeu, quem não aprendeu, não vai julgar nada. Para que vai julgar? A vida sempre continua. Você vai para um outro lugar e lá vai começar uma vida nova em outra situação, só isso. É como mudar de casa. Você mora em São Paulo, mas eu quero ir embora para o Amazonas. Você chega no Amazonas, é tudo diferente. Mas a vida continua. Chega lá, você vai se adequar àquele tipo de população, ao tipo de situação, ao tipo de lugar. É simples assim. Porque Jesus fala assim, na casa de meu pai tem muitas moradas. Acho que ele foi até suave, né? Ele disse tipo assim, na casa de meu pai tem muitas moradas, né? Ele poderia até ter ido mais longe, esse muitas aí, né? Ele foi até um pouco mais calmo aí, né? Não é verdade? Né? Eu nem percebi o que aconteceu aí. É o André querendo me... né? E quando ele fala assim, o que disser a seu irmão raca, né? Essa palavra raca, até hoje acho que eles usam, viu? Raca era uma expressão usada pelos judeus, né? Quando eles não gostavam de jeito nenhum, né? Eles tinham de alguém que fosse de outra religião, geralmente de pessoas estrangeiras. Os judeus eles tinham uma crise muito grande com pessoas estrangeiras. Então, quando eles não gostavam, eles falavam raca e cuspiam no chão. Entendeu? Era uma forma que eles falam. Então, Jesus está contestando isso, porque isso é pensa bem, isso é um sentimento de ódio muito grande. Uma pessoa passa porque é estrangeira, você não gosta dela, você fala uma expressão que é de ódio, de revolta, e ainda cospe no chão. É uma coisa assim. Então, Jesus está dizendo que quem fazia isso, né? Certamente no dia do juízo, que é no dia do desencarne... vai sofrer as consequências, porque quando você destila ódio por alguém, certamente aquela pessoa percebe isso. Você está passando, a pessoa te fala uma coisa, olhando para você da cospe no chão, você sabe que aquilo é uma coisa, né? Não é verdade? Você vai para casa bravo, vai bravo, né? Porque chega lá e fala, que negócio é esse, né? Não é verdade? Então Jesus está contestando isso, né? Então, algumas coisas são força de expressão. Quando ele fala assim, e o que disseras louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Olha, gente, pensa bem. Eu nem sei se Jesus falou isso desse jeito, viu? Eu tenho até dúvida, porque assim, o evangelho é assim, quando Jesus falou,
Pensa bem, tudo era passado de boca em boca, quer dizer, era oralmente, a pessoa ia transferindo oralmente. Depois de tantas pessoas transferirem oralmente, ainda vieram os manipuladores da Bíblia, que manipularam um monte de coisas lá. Tá certo? Eles quiseram impor para cada um de nós a ideia de céu e inferno. Que Jesus nunca falou isso, que tinha céu e que tinha inferno, mas eles quiseram impor essa ideia para colocar, presta atenção, para colocar medo nas pessoas da humanidade. Os espíritos do umbral e das trevas sempre dominaram as pessoas pelo medo, é simples. Então, se eu coloco a ideia que tem um inferno, que lá a pessoa vai pagar tudo que ela faz, eu imponho medo nas pessoas, as pessoas vão viver com medo a vida inteira. Então, eles manipularam a Bíblia para colocar certas coisas que não condizem com aquilo que Jesus falou. Eu não acredito que Jesus ia falar que quem fala que a outra pessoa é louca vai merecer a condenação ao fogo do inferno. Porque a ideia do fogo do inferno era a ideia de um fogo que nunca para de queimar, que a pessoa vai ficar lá eternamente. Nem nós desejamos isso para o outro. Por pior que seja uma pessoa, mesmo que ela seja assassina, seja ladrão, eu nunca vou desejar que ela eternamente fique no fogo do inferno. Né? Então nem nós desejamos isso. Como é que Jesus ia desejar uma coisa dessa? Jesus sabia que qualquer sofrimento que a pessoa tenha é temporário. Tá certo? É temporário. Nem o sofrimento é permanente. Uma pessoa pode ser viciada em drogas, por exemplo, enquanto ela estiver viciada nas drogas, ela vai estar vivendo aquele sofrimento ali, que a gente pode pensar, nossa, é um sofrimento eterno, mas vai ser até o momento que ela parar. O momento que ela parar de usar drogas e falar, não, agora eu quero mudar de vida, agora eu quero viver uma vida diferente. Pronto, acabou aquele sofrimento. Então, quando a pessoa desencarna e vai para o umbral, o que pode acontecer de você ir para um lugar do umbral que você acha que seja um lugar meio estranho e que te desagrade. É simples, é só desejar mudar, fazer uma oração sincera, se conectar à espiritualidade, que é 1 minuto, pronto, já tem lá alguém lá para te retirar daquele lugar e levar para um lugar melhor. É simples assim. Por quê? Porque quando a pessoa está lá no umbral, ela não está abandonada. Aquele seu familiar que gostava de você, seu tio, seu avô, sua avó, sua mãe, seu irmão, que já desencarnaram, um deles sempre vai estar do seu ladinho lá, torcendo para você desejar mudar, torcendo para você fazer uma oração, para dizer para você, oh, agora eu estou aqui. Porque ele está do seu lado, mas você não consegue enxergar. Lembra que eu falei do estado vibratório? Tá certo? Às vezes o meu amigo Celso fala aí da rádio, né, que você sintoniza, né? Então, cada rádio é uma sintonia. Então, aquele seu ente querido que está querendo te ajudar está numa frequência vibratória, você está em outra. Quando você faz a oração, você eleva seu estado vibratório. E aquele que quer te ajudar, baixa um pouquinho o estado vibratório, os dois combinam, aí os dois se enxergam e se conversam. É simples assim. Né? É simples assim. Sair do umbral é uma coisa muito fácil. Basta querer, com sinceridade, que sai fácil. Não precisa ter medo de umbral, essas coisas da vida, que sai de lá fácil, né? Aí vai seguir aqui o texto aqui. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Olha quantos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 coisas que está faltando demais nesse mundo em que a gente vive. Olha, doçura, né? Doçura, pessoa doce, né? Muito boa, muito bacana ter que conhecer pessoas doces. Pessoa moderada, que modera, que não exagera naquilo que fala, que pensa para falar, pensa para tomar atitudes. Mansuetude, a pessoa mansa. Afabilidade, pessoa afável. E paciência, então aí né? Paciência realmente
É uma palavrinha assim que, olha, incomoda muita gente, né? Essa palavra paciência é uma. A paciência é uma conquista, sabe? Às vezes a gente quer exigir da pessoa, você tem que ter paciência, mas é engraçado, a pessoa não está ainda preparada para ter paciência, sabe? Ter paciência é uma conquista, tudo é uma conquista. Ser tolerante é uma conquista, ser paciente é uma conquista, ser dócil é uma conquista, ser respeitoso é uma conquista. Tudo são conquistas que a gente vai fazendo no transcorrer do processo evolutivo. Às vezes uma pessoa que tem paciência, às vezes já faz, às vezes há 2000 anos atrás não tinha paciência nenhuma, mas vai a cada existência, sabe? Sabe aquela nossa amiguinha que vai cutucando, chama-se dor, e a outra que se chama sofrimento? Vão batendo, dor e sofrimento, dor e sofrimento, dor e sofrimento. Aí a pessoa vai, aos pouquinhos, vai aprendendo a ter paciência, né? Então, tudo um processo de aprendizado, tudo é conquista individual. E por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Então Jesus vai condenando algumas coisas. E aí a gente percebe por que Jesus é o médico dos médicos, né? A gente fala o psicólogo dos psicólogos, o médico dos médicos, o educador dos educadores, né? Porque quando Jesus, ele tá dizendo para a pessoa que a pessoa tem que se tornar mansa, que a pessoa tem que se tornar dócil, a pessoa tem que ter paciência, tem que ter compreensão, e está falando, não seja violento, não seja agressivo, não seja rebelde, não seja intolerante, ele está nos ensinando a ter saúde física, espiritual e emocional, é simples assim. Ele está dizendo assim, você não quer mais ficar doente? Você não quer sofrer mais? Você não quer ter dor? Essa é a receita. Esta é a receita da cura. A nossa cura sempre vai acontecer de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é de fora para dentro. Muitas pessoas às vezes têm a mesma doença e tomam o mesmo remédio, uma sara rápido, a outra não. É porque intimamente a pessoa sabe lidar bem com aquele remédio, ela toma o remédio agradecida, feliz, já imaginando que aquele remédio vai fazer bem. Então ela toma o remédio e fala assim, esse remédio vai me fazer muito bem. Então ela pensa assim. A outra não, fala assim, a outra já chega no médico assim, esse médico não vale nada, esse médico não presta, esse médico trata mal. Então quando você vai no médico, você já vai no médico achando que aquele médico não vai te tratar bem. Então, olha, a diferença já começa indo ao médico. Aquele que vai no médico, que respeita o médico, que tem um bom diálogo com o médico. Eu, graças a Deus, toda vez que eu vou no médico, eu sou bem tratado, sabia? Eu chego, eu converso, eu chego sorrindo, brinco, e saio de lá contando piadas, e está tudo certo. Mas tem gente que vai com ódio no médico, sempre dizendo que o médico não vai... esse médico, tem certeza, esse médico não vai resolver meu problema. Se você já vai achando que o médico não vai resolver seu problema, imagina que vai resolver o quê? Você já foi com esse pensamento, né? Então, o ir ao médico já faz a diferença. A maneira de tomar o remédio também faz a diferença. Tá certo? Também faz a diferença. Então, quando você toma um remédio, tem pessoas que ensinam e eu falo para vocês que pode fazer que dá certo. Pegue o remédio, antes de tomar, coloque na sua mão, mentalize esse remédio te fazendo bem, é verdade. Eu não falei aqui que tudo tem um estado vibratório, o remédio também tem. Então você pode potencializar as qualidades do remédio. Pega esse remedinho, põe na sua mão, mentaliza Jesus, fala, Jesus, ajuda aí que esse remédio me faça bem, que traga cura para mim. Vai por mim, faça isso e você vai ver que o remédio vai funcionar muito melhor do que você poderia imaginar, né?
Então, tudo isso faz diferença, né? Então, Jesus está ensinando os caminhos da cura, os caminhos, sabe, da vitória sobre a dor, os caminhos da vitória sobre a doença. Porque todas as doenças somos nós que construímos. Ah, mas eu não construí nessa vida. Não tem problema, você construiu na vida passada. Mas tudo tem um tempo, tudo tem um ciclo. Sabe qual é o ciclo da doença? Até nós aprendermos. Quando a gente alcança o aprendizado, a doença começa aos pouquinhos, começa a ir embora. É por isso que quando você vai fazer o tratamento, o mentor fica falando algumas coisas, sabe? Mas você vai ouvindo aquelas coisas lá. Dentro daquelas coisas lá tem uns cutucãozinhos assim, sabe? Presta atenção no que você está fazendo, presta atenção no que você pensa, presta atenção no que você sente. Ele vai dando umas cutucadinhas. E aí a gente vai, né? O mentor não fala nada mais do que aquilo que Jesus sempre ensinou. Nada mais do que isso. Jesus não sai daquilo que Jesus sempre nos ensinou. Então a gente tem que, né? Aprender com Jesus. Jesus veio para o próprio aqui o irmão Giovanni falou que não basta ouvir, você tem que vivenciar, tem que assimilar aquilo, colocar em prática. Tá certo? Eu sei que tem pessoas aqui que muitas vezes acham que o que você faz externamente vai resolver os problemas, né? Muitas vezes a pessoa acha que, por exemplo, se eu fizer, eu vejo as pessoas vão na musculação, faz musculação, e eu não estou dizendo que é ruim não, musculação é bom, você faz musculação, faz os seus treinos físicos, mas só isso não vai resolver todos os nossos problemas. Eu vejo pessoas que vão fazer musculação, exercícios físicos, e às vezes ficam mais doentes do que os que não fazem. Então, para fazer a musculação é a mesma coisa. Se vai fazer a musculação, você tem que estar bem de cabeça. Você tem que fazer aquela musculação legal consigo mesmo, entendeu? Aquilo é um complemento, não é a solução. A solução está dentro de nós. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? Aqui ele está falando daquela coisa que os judeus falavam, raca para a pessoa, né? Ele quer dizer que esse negócio de agravar ou atenuar uma falta é assim. Se de repente uma pessoa te irritou demais, então pode acontecer, né? Então, tudo na vida pode ser agravado ou pode ser atenuado pela situação. É o que a gente fala assim, qualquer situação, às vezes, outro dia estava falando de suicídio, né? Que o suicídio pode ser agravado, pode ser atenuado. Uma mulher fazer aborto, por exemplo, pode ser agravado, pode ser atenuado. Tudo é assim. Tudo depende da situação, tudo que envolveu aquele acontecimento. Tá certo? Tudo pode ser assim. Tá certo? Então, tudo que pensarmos na vida, né, pode ser agravado ou pode ser atenuado. Há casos de pessoas que assassinaram outras, mas quando você começa a analisar a situação, você vê que muitas vezes não foi um fato assim que muitas vezes a pessoa foi sendo impulsionada aquilo, né? E às vezes a pessoa não consegue ter o domínio, né, de si mesmo, né, e acaba chegando a certas ações. Que muitas vezes a pessoa chega nas situações que é difícil a pessoa administrar, né? E se a pessoa não tiver a cabeça preparada, acaba cometendo atos que não são bons. Aqui está falando, então, aqui está falando da palavra ofensiva, eu não vou nem ler porque está, né? Mas o que dizia Jesus com estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Aqui entra um outro fato interessante, né? Essa questão da renúncia aos bens terrenos, né? Porque Jesus realmente ele ensina a renúncia aos bens terrenos, prometendo os bens celestiais, né? Que são os bens espirituais, né? Essa questão de renunciar às coisas materiais, a gente precisa tomar cuidado, porque renunciar não é assim, vamos dizer que uma pessoa é milionária, aí deixa a herança para o filho.
Aí o filho, sei lá, ele ouviu falar que Jesus ensinou a renúncia aos bens materiais. Aí ele pega todos os bens materiais e doa e fica pobre. O que que vai resolver isso na vida dela? Não é melhor você aproveitar os bens que você tem para produzir empregos, para ajudar as pessoas, para fazer coisas? Se você doa tudo que você tem de um dia para o outro, o que que isso vai te trazer de benefício na vida? Pensa bem. Não é... É igual, por exemplo, se eu tenho tudo que eu tenho, vou vender, vou doar para os outros. E amanhã eu vou ficar pobre também, o que que vai resolver? Mais um pobre, porque eu vou doar tudo para os outros e as pessoas vão gastar isso, tipo, em 2, 3 dias, 4 dias, uma semana, já todo mundo gastou. Está todo mundo pobre de novo e eu também, é mais um pobre. Então, não é questão de renunciar aos bens materiais, não significa jogar tudo fora. Significa não ter apego pelos bens materiais. Você tem, mas se você tiver que desencarnar amanhã, tá tudo bem, vai ficar aí. Você tem que entender que os bens materiais que você tem, amanhã ficarão para outras pessoas. Tudo que nós temos. Olha, e é muito interessante essa questão dos bens materiais, né? Porque assim, muitas vezes a pessoa em vidas passadas, a pessoa teve um inimigo ferrenho. Sabe aquele inimigo terrível? A pessoa tem aquele inimigo terrível. Aí ele reencarna, né? Fica bem de vida, comprou um monte de coisas. Aí ele recebe um filho. Quem vem? O inimigo ferrenho da outra vida. Aí quando ele desencarna, deixa os bens para quem? Para o inimigo da outra vida, tá certo? Que pode até ter se tornado amigo, né? Nessa, né? Não é verdade? Mas as leis universais funcionam assim. Elas vão encaixando as peças, sabe? Não é verdade? A gente nunca sabe quem vem, não é verdade? Como filho. E você pode vir o seu inimigo, pode vir também o seu grande amigo, como filho, como filha, estar ali com você, pode vir o inimigo. Mas a questão de vir o inimigo, porque Jesus fala assim, que o seu maior inimigo será colocado dentro da sua própria casa. Não é verdade? Então, está tudo certo. Isso não significa que o seu inimigo vem para vocês brigarem. É colocado o inimigo dentro da sua casa como filho, porque você, recebendo ele como filho, você vai vê-lo de forma diferente. E você tem a oportunidade de repente, né, se reajustar naquela situação. Porque, olha, não tem dúvidas, nossos maiores amigos hoje já foram inimigos nossos no passado. Primeiro estão lá guerreando um contra o outro, um cortando o pescoço do outro. Aí um dia Deus coloca junto, seja como irmão, como tio, como primo. E aí vai, as coisas vão, né? Aí depois de 10, 15, 20 reencarnações, vivendo de uma forma ou de outra, as coisas começam a se registrar. Aí se torna seu grande amigo. E é assim que funciona. Os grandes amigos de hoje foram construídos aos poucos. É que nem o amor. O amor de relacionamento, que você ama uma pessoa e você se encontra com ela, começa a conviver com ela e passa a vida inteira com ela. Vocês acham que foi assim em todas as reencarnações? Claro que não. Às vezes já cortou um pescoço do outro, já. Mas é verdade isso. Às vezes aconteceram coisas terríveis entre ambos. Mas é assim, tantas vezes vão se encontrando que aos poucos vão se entendendo cada vez melhor, cada vez melhor. Aí a pessoa chega numa encarnação, nossa, foi amor à primeira vista, logo que eu vi. Não, amor à primeira vista não existe. Não existe. O amor, ele é construído aos pouquinhos. Os laços afetivos, eles são fortalecidos aos poucos. Sabe? Aos pouquinhos, vão sendo fortalecidos a cada encarnação. Se você tem uma encarnação com a pessoa que você vive bem com ela a vida inteira, não foi construída nessa vida. Aliás, nem é por acaso que se encontram, né? Nem é por acaso que se encontram. Eu vejo a minha história mesmo com a minha esposa, assim, você vai analisando assim, né, os fatos, né? É muito interessante, porque quando eu era garoto, né, devia ter lá os meus 11 anos, a minha esposa tinha 4 anos. Morávamos vizinhos. Aí o pai dela vendeu a casa. Mas é tão interessante que tudo vai acontecendo. Aí o cara não pagou a casa. Aí ele acabou voltando para casa. Aí quando voltou, ela já estava jovem, né? Já tinha uma idade mais avançada.
e a gente acabou começando a ter relacionamento. Ela, quando pequenininha, ela brincava com as minhas irmãs da minha casa. Foi embora, foi morar em outros lugares, depois voltou de novo, né? É uma coisa assim, né? As coisas vão conspirando, vão se encadeando, né? E acaba as pessoas se encontrando. Quando tem que se encontrar, se encontra. Tenho certeza que se eu perguntar que vai ter um monte de casos aqui, não é verdade? Um monte de gente para contar casos aqui que são assim, né? Que vão acontecendo e é engraçado. É porque antes da pessoa nascer, certamente eu e a minha esposa, antes da gente reencarnar lá no mundo espiritual, certamente a gente já se conhecia lá e já conversando lá, a gente vai se encontrar lá. Vai se encontrar lá no lugar. E até os filhos já estão comprometidos para nascer na mesma família. Eu lembro que eu fui fazer um curso mediúnico, eu e a minha esposa, chegou lá, tinha uma amiga lá que tinha uma vidência assim, um dia ela olhou para nós e falou, Gério, tem 2 meninas do estudado de vocês, o tempo todo. Quem nasceu na minha família? 2 meninas. Na verdade, então é uma coisa assim, né, que já vem dentro do projeto reencarnatório. Todos nós temos um projeto reencarnatório e então, é claro, temos o livre-arbítrio. Eu podia ter encontrado com ela aqui e falado, não quero casar com ela. E arranjado outra. Quebraria, né? Quebraria o projeto. Cada um ia seguir outro projeto. Porque assim, o universo é que nem um GPS. Se você quebrou o GPS estava marcado para os dois, né? Se encontrarem e conviverem juntos. No momento que um falou não quer e separou, o GPS vai reformular o caminho, sabe? Então você vai seguir para esse caminho, você vai seguir para esse. É o GPS da vida, o GPS vai mudando todos os dias. Entendeu? Cada coisa que a gente vai decidindo na vida, o GPS vai remodulando a frequência do caminho que temos que seguir. É assim que funciona. Deixamos de fazer o que tinha que ser feito, né? Eu lembro, tem no livro, o livro chama Os Mensageiros. É o segundo livro da coleção do André Luiz, do livro Nosso Lar. Tem o Nosso Lar e depois tem os Mensageiros. Inclusive, tem até o filme já dos Mensageiros, né? Tem o filme do Nosso Lar 1, o Nosso Lar 2, que é o livro dos Mensageiros, né? E os Mensageiros contam uma história muito interessante. Que tem um indivíduo que ele ia reencarnar, e durante a reencarnação dele, o que acontecia? Ele, na vida passada, ele tinha abandonado 5 pessoas. Ele abandonou aquelas pessoas, todas dependentes dele, ele foi abandonando, ele foi aprontando algumas coisas com elas, ele fez todas se perderem, as 5 pessoas. Aí ele desencarnou e ia reencarnar de novo. Aí juntou ele e aquelas 5 pessoas que ele tinha prejudicado na vida passada. Aí fizeram um trato lá, né? Você vai reencarnar, vai receber os 5 como filhos, tá certo? Porque era assim, ele não ia ter eles como filhos legítimos. A irmã dele ia ter os 5 filhos. Mas ela ia desencarnar e ia ficar os 5 filhos abandonados. E ele ia ter o compromisso de adotar as 5 crianças para se reajustar por ter abandonado e prejudicado a vida delas na vida passada. Tá certo? Aí a irmã desencarna e fica os 5 filhos. O que ele faz? O compromisso dele era de adotar 5 crianças. Como ele arranja uma namorada, a namorada também não quer os 5 filhos. O que ele faz? Ele abandona as 5 crianças. E as 5 crianças se perdem de novo na vida. Então, ao invés de ele se reajustar com aqueles 5 espíritos, ele abandona eles de novo e aumenta a dívida dele com aqueles espíritos. Porque quando ele desencarna, eles estão revoltados com ele novamente. Então é assim, a gente tem um projeto de vida, você pode cumprir ou pode não cumprir. Mas o projeto, geralmente, isso eu estou falando de espíritos que têm algum esclarecimento para fazer um projeto, porque tem alguns que não têm. Tem alguns que nascem ao léu, assim, é o seguinte, ficou uma mulher grávida ali, pronto, é você mesmo e vai embora, e não tem um projeto assim, né?
A espiritualidade, claro, vai encaixando as peças, né, na vida da pessoa, mas aqueles que fazem projeto, que planejam a nova encarnação, tudo, né? Esses geralmente seguem o projeto, né? Geralmente, principalmente de casamento, geralmente tem os casamentos também que são de resgates, né? Tem casamentos que a lei de ação e reação de dívidas também atrai os dois ali, entendeu? Esse tem dívida com esse, a lei, ó, junta os dois para ver se reajusta, né? Pode de repente se reajustar, se entender, ou pode também ficar brigando a vida inteira, um querendo pegar o outro pelo pescoço, né? Não é verdade que acontece muito, né? Às vezes chega o divórcio, chega a separação, né? E às vezes chega. Quando chega o divórcio, mas chega bem, tudo bem, né? Mas às vezes a coisa fica feia, né? A briga fica feia, né? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros, né? Então, é aquilo que eu falei. Então, o que nós priorizamos na vida? Isso é o básico que a gente tem que pensar na vida. Qual que é a nossa prioridade? Porque a vida no mundo físico é temporária e nós não sabemos quanto tempo aqui ficaremos. Quem sabe se nós vamos passar de hoje à noite, de amanhã durante o dia. Gente, a gente não sabe, eu estou falando sério, a gente brinca, mas a gente não sabe. Eu estou vendo gente aí conversando, cai duro e desencarna. Não é um caso, não, são muitos. A pessoa está trabalhando, de repente, cai duro. Ué, quem garante que a gente vai estar aqui a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem? Então a gente tem que pensar assim, o que eu estou priorizando para a minha vida? O espiritual ou o físico? O físico é importante? Nós precisamos. Eu não sei vocês, mas eu ainda preciso do arrozinho e feijão para comer, eu ainda preciso de uma saladinha, eu gosto de assistir uma televisão, então eu preciso de algumas coisas para viver, né? E valorizo isso. Mas eu não sou aquele tipo que quando desencarnava eu estava preocupado se enterraram a televisão comigo ou não. Eu lembro um caso na década de 80, parece brincadeira, mas na década de 80 uma menina desencarnou, ela tinha um carro muito chique, aqueles carros de milionário, e ela pediu, estava no pedido dela, que quando ela desencarnasse, porque ela estava doente, para colocar o carro junto com ela no enterro. Olha, certamente quando desencarnou, como a nossa mente cria, né? Ela deve ter recriado aquele carro e ter andando lá pelo mundo espiritual, né? Mas eu não sei que tipo, eu não sei de ninguém que enterrou a casa junto, enterrou o carro, né? Então, agora, se nós não temos a certeza que vamos estar aqui amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, uma coisa nós estamos certeza, que a vida continua. E quando desencarnar, vai mudar de lado. Tá certo? Então, assim, se nós priorizamos o espiritual, a gente porque todo mundo tem que levar uma bagagem. Quando você desencarna, você leva uma bagagem. Tá certo? É a bagagem que você preparou. Quando você vai viajar, você não pega lá, vai colocando todas as coisinhas dentro da bagagem, é assim. Então, quando você vai para o mundo espiritual, você leva uma bagagem. Só que essa bagagem não é de coisas materiais. Essa bagagem vai o bem que você fez, os amigos que você construiu, se você fez o melhor que você pôde quando trabalhou. Então você vai pegando as coisas boas que você fez na vida, o que você mudou em si mesmo, e essas coisas que a pessoa vai levar quando ela seguir caminho. As outras, podem ter certeza, vai ficar tudo aí e vai ficar na mão de outros. De quem? Não sei, né? Se a pessoa vai usar bem ou mal, também não sei. Não tem aquela história que diz que o empresário, né? As pessoas contam essa história, né? Que diz que o empresário, né? Por mais que ele tenha sido construído coisas, por mais que ele tenha sido efetivo, qualificado a vida dele como empresário, né? Tem uma história que diz que é assim,
que na terceira geração diz que sempre destrói tudo, não adianta. Diz que tem a primeira geração, a segunda já não valoriza muito. É porque assim, geralmente quando você é um empresário, você começa a mimar muito os filhos, começa assim. Então o cara cresce, já não dá aquele valor que o pai dava, né? Aí quando aquele tem os filhos, então aí perde tudo. Geralmente joga tudo fora, começa é assim, acaba com tudo. Diz que a terceira geração, e não é muito mentira não, porque quando você pega, se você lembrar, quem morou no Campo Limpo muitos anos, né? Tinha a Metafio, né? A Metafio, quando a terceira geração, minha filha, não ficou nada. Nada. O pai passou para o filho, o pai ainda trabalhava lá, conduzia, os filhos vieram, ainda fizeram mais ou menos. Mas os netos, não sobrou nada da Metafio, nada para contar a história. A Metafio era dona de todo aquele terreno da Uniban, tinha aquela baita daquela fábrica, tinha campo de futebol atrás, tinha tudo. E tinha aquele posto de gasolina da esquina, também era deles, e tinha outras coisas mais. Foi acabando tudo. É engraçado como as gerações, né? Então aquilo que a gente deixa, primeira coisa, a gente tem que entender, alguém vai possuir aquilo. E outra coisa, se o cara vai destruir, se vai cuidar, se não vai, já é problema do outro. Quando você desencarna, você tem que desconectar. Aquilo ficou. Porque as pessoas muitas vezes não vão cuidar. Isso é como você ter algumas coisas que eu vejo algumas pessoas que são apegadas a algumas coisas, assim, sei lá, apegado ao quadro, apegado, sei lá, a coisas de cozinha, apegado a um objeto da sala, né? E às vezes a pessoa cuida daquilo com tanto carinho, né? Nossa, com tanto amor, tem apego àquilo lá, e quando desencarna fica apegado àquilo. Aí chega logo que desencarna, né? Vem os filhos, olha, primeira coisa que os filhos falam assim, isso aqui minha mãe gostava, eu não gosto, já manda embora, né? E o espírito fica revoltado lá, viu? Olha, fica revoltado. Muitas vezes, quando a pessoa compra coisas antigas, presta bem atenção. Dependendo do que você compra antigo, você tem que fazer uma oração, fazer uma preparação no objeto, porque muitas vezes o espírito vem junto, viu? Já viu o caso desse já, né? O espírito vem junto, vem acompanhando. Eu conversei essa semana aqui com o meu amigo Ricardo, que faz palestra aqui de vez em quando, ele conta um caso assim que é demais. Ele disse que o amigo dele comprou uma cadeira, sabe aquela cadeira de balanço que fica assim, sabe? E o cara comprou a cadeira e ele tinha evidência. Acho que a esposa dele comprou a cadeira e trouxe a cadeira. Aí ele disse que falou assim pro Ricardo, minha esposa comprou essa cadeira, mas tem um camarada sentado nela o tempo todo. É verdade. E disse que o cara não queria deixar a cadeira, não. Disse que a cadeira era dele. Aí foi difícil de convencer ele que a pessoa tinha comprado a cadeira, que a cadeira era material, que ele já estava espírito, a cadeira não, ele tinha que se libertar da cadeira, né? Mas foi difícil. Eu era do vô dessa pessoa que me deu, quando tinha um bar há 40 anos atrás. Eu falei, isso aqui é relíquia, né? 40 anos, não tem coragem de tomar, não. Não tem coragem de tomar, não é? Então tem hora que, às vezes, vem junto. Tinha um apego às bebidas dele, 40 anos que ele tinha um bar, 40 anos que a bebida estava lá e ninguém tomou um gole. Nem você. Nem você, né? Não, mas você sente que é uma energia ali, alguma coisa está ali que você fala, não, isso aí não tá bom, não, dispensa, né? Mas tem gente, quadros, tem várias coisas que o espírito vem junto. Ele é tão apegado àquele objeto que ele fica ali, ó. E a pessoa sente que tem uma energia, tem uma coisa que não tá boa ali. Então, é assim, carro, por exemplo, se você compra um carro, a pessoa acabou de desencarnar, a pessoa adorava aquele carro, acabou de desencarnar, você compra o carro dele, tem que fazer uma higienização naquele carro, né? Tem gente que compra um carro de uma pessoa que acabou de desencarnar. E o carro começa a dar defeito todo dia. O carro nunca tá bom. Sabe, você liga e dá problema, desliga, ele quebra, você não consegue. Porque alguma energia ficou do camarada naquele carro ali, ou ele está presente ali, né? E o carro começa a dar problema todos os dias.
Então, isso é um fato verídico. As pessoas apegadas à matéria, muitas vezes acompanham o objeto. Então, quando você vai comprar coisas antigas, você pode... E aquelas pessoas antigamente que enterravam dinheiro, né? Enterravam potes de dinheiro, aí ficava lá vigiando. Oh, Aí depois a alma deles não estava em paz e não tinha para tirar. então, e você vê que esses... Só que isso aí o pessoal contava, tinha muita gente que não acreditava, mas era real. Era real. E você vê que nesses casos aí, né, muitas vezes o dinheiro, né, que está lá enterrado, já até se decompôs. Já se decompôs, mas o cara acredita que o dinheiro está lá, ele fica lá. Estava lá energia e ele estava lá. E fica mesmo, vou dizer que é para você. E às vezes fica, né, um ano, às vezes fica 100, 200, 300 anos ali, esperando ali, protegendo, tipo protegendo. Ainda dizem assim, ele contou uma história, né? Aí ele falou assim, não pode levar ninguém, você tem que ir sozinho. Porque disse que se levasse alguém, não podia contar. É, tem muitos casos assim, tem muitas coisas de espiritualidade que vão muito além do que a gente entende, sabe? É, tem pessoas que participaram de batalhas e ficam lá, a batalha já acabou, eles continuam lá lutando lá, sabe? Até sei lá quanto tempo. Só para vocês verem coisas interessantes. É porque às vezes quando a gente começa a estudar espiritualidade, a gente começa a entender algumas coisas. Na época do Hitler, o Hitler ele perseguiu os judeus, tá certo? Ele perseguiu mesmo, ele matou muitos judeus, ele, né, não só ele, um grupo de pessoas, né? Ele encabeçava aquele grupo, né? Mas era assim, quando o alemão desencarnava, os judeus estavam lá esperando, viu? Eles apanharam aqui, mas quando era do outro lado, a coisa era feia para os alemães que desencarnavam, que tinham se envolvido naquela situação, né? Não todos, né? A gente sabe que não é todo mundo que é do mal, não é porque está numa guerra que tem gente que está na guerra e não é do mal. Mas então, aqui, quando o alemão desencarnava, aqueles que maltratavam os judeus, né, intencionalmente, eles estavam esperando lá. Tem um livro que se chama O Exército que Ninguém Viu. Tem até para, se você quiser ler pela internet, né? Porque é um livrinho meio, quase 800 páginas, é bem, aquele que sempre para quem gosta de ler, né? Eu li duas vezes. Li duas vezes, porque o livro é muito bom. Mas pensa num livro bom, pensa num livro bom. É 800 páginas, mas é bom, hein? É um livro assim, chama O Exército que Ninguém Viu. É um livro psicografado. E ele narra a Segunda Guerra Mundial pela visão da espiritualidade. Não pela visão que a gente tem história aqui, que a gente conta aqui, que é a história que está registrada, não. Eles contam pela visão da espiritualidade. Eles contam assim umas coisas assim que parece brincadeira. Eles contam e você vai entendendo que na Segunda Guerra Mundial só desencarnou quem tinha que desencarnar. Quem não tinha que desencarnar, eles davam um jeitinho, o cara não desencarnava. É uma coisa assim, assim, fantástica. E ele vai narrar essas coisas aí. Olha que interessante. Eles tinham uma equipe de tratamento espiritual, tá certo? Lá no mundo espiritual, de acolhimento. Todo mundo que desencarnava, eles recepcionavam. Então era assim: desencarnou alemão, eles mentalizavam a roupa de alemão, ia lá e acolhia o cara, recebia o cara e levava. Desencarnava o judeu, eles os mesmos, já se materializava como um judeu, ia lá, pegava. Então eles atendiam os dois lados. Então, os alemães e os judeus estavam ali, não só alemão e judeu, alemão e americano, alemão e francês, e italiano. Então, os caras estavam em guerra, mas eles do plano espiritual, eles não tinham lado. Então, por isso que eu falo para as pessoas, não tenha lado, não tenha lado. O primeiro nosso lar também fala Da guerra, né? Fala quando teve a guerra que... aliás, é bem na época da guerra, né? Então, eles vão falar do acolhimento, né? Mas você verá que eles não julgam ninguém, né? Então eu falo para as pessoas, não tenha lado, para com esse lado, eu torço para esse lado, torço para aqui, não tem lado. A pessoa quando estuda a doutrina espírita, estuda a doutrina cristã, você tem que entender, isso é o mínimo básico, que somos todos irmãos, não adianta. Então você não pode ter lado, você tem que entender que os dois lados,
numa guerra, ninguém sai ganhando, não adianta. Todo mundo sai perdendo. Todos. Os dois lados saem perdendo, não adianta. Então é assim que funciona. Então a gente torce para que as coisas caminhem bem, que tudo dê certo, né? Que aos pouquinhos aquilo vá acabando, né? É o que a gente torce. A gente tem que torcer pela paz. Sempre torcer pela paz. Né? É assim que funciona a vida. Né? Por essas palavras, ele quer dizer, né? Jesus está falando, né? Ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Você sabe que essa é uma verdade aqui, cadê eu? Essa é uma grande verdade. Se a gente pegar o planeta Terra, é claro que não são todos, tem aquelas pessoas que trabalham e conquistam por mérito as coisas, né? Não é assim, né? Mas, assim, muitas pessoas que têm muitas posses tomaram coisas pela violência. Tá certo? Então a gente tem que entender isso aí, que tem muito isso aí desse... Deixa eu tomar uma água aqui, que ainda tem mais 5 horas para falar. Então, assim, quando Jesus fala assim da priorização, a gente tem que entender isso. Que além da questão da pessoa não ter o apego às coisas materiais, a gente tem que tomar cuidado como a gente conquista as coisas materiais. Porque o que acontece? O universo ele é um equilíbrio. Então, toda vez que nós pegamos algo que não nos pertence, nós teremos que devolver. Não adianta. Se não for essa encarnação, é na outra. Então, é assim. Quando todos nós queremos conquistar coisas materiais, faz parte da vida. E temos que buscar as conquistas mesmo. Mas temos que aprender que a conquista não pode ser ou pela violência, ou enganando os outros, porque se nós tomarmos algo do outro que não nos pertence, a gente vai ter que devolver. Isso aí não tenham dúvidas disso, né? Então, se tivermos que conquistar as coisas, que conquistemos elas de forma digna, tá certo? Por merecimento. Porque assim, ninguém que é honesto e que é trabalhador vai passar fome no universo, não tenho dúvidas disso. Salomão já falava isso lá naquela época, lá atrás, lá bem antes de Jesus. Salomão falou o seguinte: nunca vi um homem honesto de verdade que passasse necessidade. Pode não ficar rico, sabe? Pode não ser rico, mas ele vai estar lá o cantinho para morar, ele vai ter alimento, ele vai ter as condições de vida dele. Dizer que vai ser rico, não dá para dizer que vai ser rico, né? Porque muitas vezes também a gente tem que entender que as pessoas muitas vezes não vêm para viver a prova da riqueza. A gente fala, né, que o mundo é de expiações e provas. Então tem pessoas que vêm para viver a prova da riqueza e tem gente que vem para viver a prova da pobreza, é assim. Então vocês vão ver pessoas que assim, tudo que faz ganha dinheiro, é uma coisa assim engraçada. O que significa? Porque elas vêm para viver a prova de possuir as coisas. E tem aqueles que vêm para viver a prova de passar por necessidades. Então o que acontece? Como é que a gente devolve as coisas? Por isso que eu falo que você possuir as coisas, se apropriando de que não te pertence, você vai ter que devolver. Ah, mas eu me apropriei de coisas que não me pertenciam. Eu tive muitas coisas nessa vida só tomando coisas dos outros que não me pertenciam. A gente vê um monte de gente aí tomando dinheiro pela internet, os hackers, vão tomando dinheiro, mas vão ter que devolver um dia. Eles podem até ter uma vida aqui maravilhosa de um monte de posse, mas na próxima encarnação... Na próxima encarnação não vai ter moleza. Vocês acham que uma pessoa... tem no livro lá, né? Qual livro? Eu li um livro aí que fala sobre isso. Fala que muitas pessoas, não estou falando da África inteira, porque
Não é toda a África que é pobre. As pessoas têm mania. Quando você fala da África, parece que a África inteira só tem pobres. Parece que não tem rico lá, não tem gente de classe média, não tem cidades que... a África do Sul tem muita gente rica. Então, quando eu falo da África, não significa que é todo africano em toda a África inteira, né? Mas que fala que muitos daqueles alemães que na guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, que foram violentos, agressivos, que muitos deles depois vieram a reencarnar na África em situações de extrema pobreza. E às vezes a gente fica assim, coitadinho. Não tem coitadinho, gente, não existe coitadinho. A pessoa nasce, já tem um ditado também chinês, eu gosto de falar esses ditados porque são muito bons. Tem um ditado chinês que diz assim, cada um nasce onde tem que nascer, com quem tem que conviver e assim por diante. Tá certo? Então, as pessoas que nascem naquela situação têm sua razão de ser. Isso não significa que não possam outros povos auxiliar para amenizar aquela situação de pobreza deles, tá certo? Então não é porque eu vou pensar assim, não, eles nasceram lá por causa disso, não. Isso não significa que eles não mereçam que alguém os ajude para melhorar a situação de vida, tá certo? Então, mas cada um nasce onde tem que nascer. Eu lembro quem lê aquele livro o livro, acho que não lembro se é do Raul Seixas ou do Cazuza. Eu acho que é o livro do Cazuza. Até tinha lido o livro do Cazuza ali, que chama Faz Parte do Meu Show, né? É um livro psicografado do Cazuza. Tem esse livro. Você já leu, já? Assistiu a série? Mas é a série de televisão, não é? Não, mas não tem nada com o livro. O livro psicografado dele é ele lá no mundo espiritual, contando o que está acontecendo com ele na espiritualidade, né? E tem um caso lá que narra que é o seguinte, eu acho que é o livro eu não lembro se é o livro do Raul Seixas ou é o livro do Cazuza, mas eu acho que é do Cazuza, que conta um caso que, primeiro, que ele fica um tempo no umbral. O Cazuza fica um tempo no umbral, ele fica 1 ano e pouco mais no umbral, ele não fica muito tempo não, viu? Primeiro porque, o que acontece? Quando você desencarna de doença, uma doença longa, né? Que desencarnou de AIDS, foi desencarnando aos pouquinhos, né? Até a Dona Cecília, que vinha aqui de vez em quando cantar aqui, daqui a pouco ela vai voltar. A Dona Cecília que cuidou dele quando ele estava doente, sabia? Dona Cecília cuidou do Cazuza até o último suspiro dele. No hospital, porque ela era enfermeira, né? E ele estava lá no... Aquela senhora já bem de idade que ficava aí. Hã? Que canta aí de vez em quando, que ela está doente agora, não está vindo, Não aquela que desencarnou, aqui está doente. A baixinha, Isso, Então, ela que cuidou dele até o último suspiro. Ela é enfermeira e ficou cuidando dele. Ela estava no hospital, né? E o Cazuza conta um caso no livro dele que é interessante. Que ele está no lugar com o mentor dele leva ele para ver algumas coisas. E ele vê uns espíritos chegando que pareciam mortos-vivos. Os espíritos estavam assim numa condição assim terrível. Pareciam mortos-vivos mesmo. E ele fica estranho aquilo lá, falando, mas por que essas pessoas estão assim, né? Aí ele fala o seguinte, que aqueles espíritos eram traficantes e pessoas que usavam drogas no morro, que estavam naquela situação parecendo mortos-vivos mesmo. E aí o Cazuza pergunta, mas o que vai acontecer com eles, né? Aí o espírito fala assim, olha, agora eles vão reencarnar lá no Oriente Médio, lá naquela região do Iraque, da Palestina, e fala assim, eles vão reencarnar lá como mulheres. Porque eles aqui no Brasil, enquanto eles estiveram aqui, eles não aceitavam regras nenhuma, eles não aceitavam nada. Então agora eles vão nascer como mulher no Oriente Médio, porque a mulher lá, ela tem que seguir regras lá, porque lá os caras, lá eles oprimem a mulher mesmo, né? Independente se a gente concorda ou não, cada pessoa, cada lugar tem seus costumes, né? Mas aí eles nasceriam no Oriente Médio para aprender a respeitar regras. Então você vê como é que é a sabedoria, né, da espiritualidade. Então, não segue regras, tem que aprender regras, vai para o lugar que tem que aprender regras. É simples assim. Então, a mesma coisa, se você tem
muitas posses, você só abusa dos outros por causa das suas posses, vai nascer pobre. Ué, vai aprender a ter necessidade para ver o valor que tem as coisas. Então, tudo no universo, tudo se encaixa direitinho, tudo. Cometeu suicídio, deu um tiro na cabeça, vai nascer com problema mental. Não é porque Deus quer que a pessoa nasça com problema mental. É porque nós temos um perispírito que é o molde do corpo. Você destruiu o molde, você tem que reconstituir. Então você vai passar um período de reconstituição. É por isso que eu sempre falo, às vezes eu vejo, muitas vezes na escola, né, eu conversei com muitos jovens, porque eu percebi que o jovem queria cometer suicídio, sabe? Você percebe, você vai, não sei se é uma energia, não sei se alguém do outro lado falava assim, Jair, presta atenção no camarada lá, e eu ia lá. E conversava e sempre falava para eles, eu falava, meu filho, presta atenção. Às vezes mulher também, né? Falava, meu filho, presta atenção. Se você cometer suicídio, todos os problemas que você tem e que você pensa que vão acabar, vão multiplicar por 100. Então, presta atenção. Eu falo lá também. Isso eu não fico com conversinha, viu? Tinha uma menina que ela ficava sentadinha lá, eu ia lá conversando. Acho que eu fiquei uns meses conversando com ela. Toda vez ela, minha filha, muda seus pensamentos. Para de pensar em suicídio. Você não vai morrer. Eu falo para você, você não vai morrer. Vai morrer seu corpo, você vai continuar viva. Seus problemas vão se multiplicar. Você vai ser muito pior do que você está aí. Falo, presta atenção nessas pessoas que nascem com problemas mentais. Muitas delas, não todas, claro, mas muitas cometeram suicídio. Presta atenção. Se você acha que a sua reencarnação está ruim, você vai ver a próxima se você cometer suicídio. E eu lembro até uma vez, tinha uma mulher que eu falei com ela muitas vezes. Um dia ela começou a mudar. E é muito legal essas coisas. Um dia eu estava escrevendo na lousa e de repente ela veio e me abraçou por trás e agradeceu, né? Porque realmente ela foi mudando aos pouquinhos, né? Foi um trabalho de formiguinha. Eu ia todo dia, toda hora que eu podia lá, conversava com a minha filha, faz atividade, para dessa vida. Não vale a pena ficar em depressão. Levanta essa cabeça. E eu fui falando várias vezes, em vários casos. E aí ia mudando aos pouquinhos, sabe? Então, o universo, ele é assim, ele é meritório. Então, você vai se encaixar na sua encarnação no lugar que te dá possibilidades de crescimento e aprendizado espiritual. É assim que funciona. Eu sempre falo que você vai reencarnar numa família, se você é o último, você já sabe como é que é a família. Aí reencarna e fica, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para estar aqui nessa família. Claro que pediu. Se não pediu, pelo menos consentiu. Sabia que era ali que tinha que nascer. Porque se você for o último, já todo mundo reencarnou, você vai reencarnar, você está vendo lá de cima, está todo mundo lá. Ó. Os irmãos já estão lá, o pai já está lá, a mãe já está lá. Então como é que não sabe? Claro que nem dá nem para dizer que pediu, implorou, rogou, ficou de joelhos para poder reencarnar ali. Porque quando você está lá, você pensa diferente. Você olha para aquela família, você fala assim, olha, aquele lá era meu inimigo da vida passada, aquele é meu amigo. Aquele eu prejudiquei demais, aquele eu odeio. Mas você sabe que você vai nascer lá, mas o que acontece? Você pensa assim, não, se eu me reajustar com todos aqui, minha vida, quando eu desencarnar, eu vou estar muito melhor. Você pensa em quando você desencarnar, depois que você reencarnar, quando você desencarnar, como é que você vai estar melhor. Só que quando você reencarna, você tem o esquecimento do passado, que não é por acaso. Primeiro, porque é bom para a pessoa, imagina, você vai reencarnar numa família, que você sabe que o seu pai está lá, que aquele seu pai, na outra vida, ou você matou ele, ou ele te matou. Pensa bem, se os dois lembrarem do passado, como é que vai ser esse relacionamento? O pai não vai nem aceitar que o filho nasça. Eu não quero esse filho aqui, esse camarada que me matou na vida passada, porque então é assim, então o esquecimento do passado é providencial. E também tem a questão de que quando você nasce, você recebe um cérebro novo, e seu cérebro não vai comportar todas as suas lembranças do passado, não adianta. Então, quando tem o encaixe do espírito e vai formando um novo cérebro, esse cérebro
ele não comporta todas as memórias espirituais do indivíduo. Quando eles querem que a pessoa lembre de algumas coisas, porque tem uns casos aí, né, de crianças que nascem e o que acontece? Elas nascem e começam a lembrar das vidas passadas. Tem uns casos assim, né? Tem vários casos desse tipo que a criança nasce e começa a lembrar das vidas passadas. E aí começa a lembrar das vidas passadas, e isso tem uma utilidade também, que é fazer os familiares e outras pessoas se conscientizarem da existência da vida após a morte, entendeu? Então, quando os espíritos querem que alguém fique lembrando das vidas passadas, o que eles fazem? Eles criam uma abertura para que isso aconteça. Aliás, quando a gente quer ver alguma vida, não quando a gente quer, quando a gente precisa ver alguma coisa das vidas passadas, eles dão um jeitinho. Ou a gente vê um flash, de vez em quando, ali de repente você vê uma coisa assim, fala, nossa, né? Eu já vi várias coisas, gente, já vi, lembra do Antônio Mota? Um dia estava lá no curso lá, fomos eu e o Antônio Mota, fomos dar um curso para as pessoas aprenderem a dar passes, né? Pô, de repente estou olhando, aí a pessoa deu uma diminuída na luz, ficou meio mais escuro. Nossa, eu vi ele com a roupa de grego, assim, uma coisa assim, né? Então, para que eu visse ele com a roupa de grego, é porque eu convivi com ele na Grécia. É certeza disso, né? Então, aqui uma vez eu entrei dali para cá e eu vi aqui como se fosse a caverna da época do Cristo, que as pessoas ficavam falando. Então, de vez em quando eles querem que você veja alguma coisa, sinal de que, de alguma forma, eu participei de entrar naquelas cavernas lá na época do Cristo. Então, quando eles querem que a gente tenha um flashzinho de lembrança, eles dão um jeitinho. Ou durante o estado de sono, né? Muitas vezes a pessoa vai dormir e muitas vezes, o que eles fazem no estado de sono? Quando a gente precisa se reajustar com algum espírito da vida passada, eles colocam a gente frente a frente. E aí a gente lembra daquelas coisas lá. Aí você lembra de certas coisas. Eu já lembrei de uma vida que eu era deficiente. Já lembrei de cada coisa, já sabe, você vai lembrando assim, né? De vidas passadas, né? Já me vi, já. Vocês querem ver um lugar assim, quando eu vejo, eu me lembro, eu estive lá, não tenho dúvidas nenhuma, no Coliseu. Sabe o Coliseu? Lá onde as feras perseguiam os cristãos. Aí eu estive lá. Não sei se eu estava lá dentro ou se eu estava entre os que festejavam. Não sei de que lado eu estava, mas estava lá. Tanto que quando eu penso em ir para a Itália, é um lugar que eu tenho vontade de ir no Coliseu. Mas nem dá para levar a Magali. Porque o médio de incorporação que tem essa percepção muito aflorada, no Coliseu não dá para entrar, não. Eu conheço pessoas que já falaram para mim, eu fui lá, mas eu não entrei, não. Quem tem, assim muito aflorada a mediunidade, assim, que tem aquela percepção, porque, assim, tem uma coisa que chama formas pensamentos. E ali onde teve aquelas perseguições, aquelas formas pensamentos estão todas ali. Né? Gente, quando você lê livros espíritos, você lê cada coisa. Cada coisa. Já teve caso de gente que chega num lugar onde teve batalhas e ela está ali, de repente aparece a batalha acontecendo. Aparecem as imagens, porque as imagens do universo, elas ficam... O universo está impregnado com as imagens. Tudo que a gente pensa, todas as ações nossas estão todas no universo, espalhadas. Tudo que a gente faz. Né? Eles chamam de arquivos acásticos, né? Ficam tudo lá. Tanto que na espiritualidade, sabe como é que são os quadros de Jesus? Os quadros de Jesus, dependendo da colônia, é como se fosse um quadro vivo. É Jesus mesmo ali, na imagem dele ali. Se ele tá fazendo, tratando um doente, Jesus ali, é a imagem de Jesus viva ali no quadro. É uma coisa assim fantástica. Eles falam assim, tanto que nós hoje aqui na Terra, as histórias de Jesus estão muito manipuladas, muito mexidas, mas mais para frente na espiritualidade, eles têm a história de Jesus perfeita mesmo, como ela aconteceu. Não tem essa mudança. As nossas histórias de Jesus são manipuladas.
Muitas delas não são verdadeiras. Você pega as parábolas, tem algumas coisas que você vê que aquilo não encaixa, né? Então tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, está tudo aí, né? Se formalizando no universo, né? Aí aqui vai falar um pouquinho aqui, deixa eu ver se está aqui, acho que eu nem li tudo isso aqui, falta um pouquinho. Aqui ele fala da questão das riquezas, não seria as sambarcadas, né? Essa palavra nem se usa mais, né? As sambarcadas é tomadas, né? É tomadas, né? Pelos violentos, né? Aí ele vai falar um pouquinho aqui, nem vai dar para falar muito mais tempo, né? Mas ele vai falar um pouquinho sobre a benevolência para com os semelhantes, né? Fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Então, cada um de nós, na nossa caminhada, temos um objetivo final. Isso não tem jeito. A gente pode ser diferente em tudo, mas o objetivo final é o mesmo. Não adianta, não somos iguais. Nunca vamos ser iguais. Quando um planeta igual à Terra é formado, que nem a Terra se formou foram sendo aglutinados, né? Foram sendo atraídos os elementos e formou a Terra. E é interessante entender isso aqui, né? Porque a pessoa fala, mas como assim os elementos foram se aproximando e formou a Terra, né? Porque assim, olha, só para entender, existe o mundo das causas, tá certo? Que é o mundo espiritual. E existe o mundo que é dos efeitos, que é o mundo físico. Então, assim como nós, quando a gente vai encarnar, quando o espírito vai reencarnar num corpo, ele tem um perispírito que é o molde, tá certo? Vai ser o molde do corpo. O nosso corpo é de acordo com o nosso perispírito, é igual fazer um bolo. Você tem uma forma de coração, você é um bolo de coração. Você tem uma forma inclusa, é um bolo incluso, é assim. Então, o nosso corpo é formado de acordo com a nossa forma, que é o nosso perispírito, né? Vai formar o corpo, né? Então, quando formou o planeta Terra, antes do planeta Terra se formar, primeiro se formou, vamos dizer assim, o perispírito da Terra. Formou lá primeiro, né? Primeiro no mundo das causas já existia o planeta Terra. Aí, aquela forma do planeta Terra, que era a alma da Terra, vamos dizer assim, que era o perispírito da Terra, que foi fazendo a atração dos elementos que foram formando o planeta Terra. Não foi assim ao acaso, não, tá lá as matérias, e as matérias vão se aglutinando, se juntando e formando o planeta Terra. Claro que não foi assim. Tudo tem que ter a forma. Então, a forma do planeta Terra estava na espiritualidade, tá certo? E foi a forma que foi atraindo. Igual o nosso perispírito vai atraindo as células, né? As moléculas, os elementos. Quando ocorre a fecundação da mulher, começa a ter a multiplicação celular. Primeiro são formadas as células troncos, que são as células que multiplicam. E aí, das células tronco, vai se formando o corpo físico. O corpo físico é muito interessante, né? Porque o nosso corpo físico, a física quântica fala sobre isso, é muito interessante, né? Porque é assim, primeiro se formam as células tronco. Primeiro se formam as células troncos, que são células multiplicadoras, né? As células tronco que multiplicam as células, né? Mas elas, quando a gente vai reencarnar, as células tronco que são formadas, né? É um tanto de células troncos, elas se mantêm. Elas são assim, todas iguais. Mas eles não conseguem explicar, nem conseguem entender por que depois começa a multiplicar as células, pelas células troncos, que são iguais, mas cada órgão do nosso corpo começa a ter células diferentes umas das outras. Como é que as células troncos, todas iguais, vão formar corpos, né? Que são diferentes, vão formar órgãos, e cada órgão tem a sua característica de celular. Não são iguais. Nem do nosso corpo e nem do corpo de uma pessoa para outra.
Nós somos, isso é uma coisa assim que eles tentam entender. E o planeta Terra é a mesma coisa. Primeiro tinha a causa, né, que era o planeta Terra, vamos dizer, espiritual. É como se o planeta Terra tivesse encarnado no mundo material. E aí aquela forma do planeta Terra espiritual é que vai atraindo os elementos, né? No campo energético vai formando o nosso queridíssimo planeta Terra. Mas aqui, ó, esse capítulo aqui, ó, se vocês quiserem ler depois na casa de vocês, é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e aflitos. Ele ainda vai muito longe ainda, hein? Vai tem umas 6, 7 páginas aqui. Ele vai falar ainda sobre a afabilidade e a doçura, vai falar sobre a paciência, vai falar sobre a obediência e resignação, vai falar sobre a cólera. Ele termina na cólera aqui, né?